Na liturgia de hoje, a primeira leitura, 1 Samuel, nos traz a unção de Davi por Samuel. E na segunda leitura, Efésios, temos o apóstolo Paulo que exorta a comunidade de Éfeso a viver como filhos da luz, que é o próprio Cristo. Estamos diante de dois elementos significativos, a unção e o convite a viver como filhos da luz. Esses elementos irão aparecer no Evangelho de João 9, 1 a 47, que eu estarei comentando hoje. Aqui, Jesus unta os olhos do cego e este parte da treva para a luz. Este capítulo de João faz parte de um grupo onde o autor nos apresenta uma série de sinais que tem a função de revelar a natureza de Jesus e sua missão aqui entre nós. Uma das características do Evangelho de João é sua dimensão simbólica, que provém de dois campos. Primeiro, do cotidiano e segundo, do Antigo Testamento. Os sinais que João nos apresenta são 7. Inicia com a boda de Caná e vão adquirindo uma maior complexidade até chegar na ressurreição de Lázaro. Temos aqui 2 pontos a serem considerados: o amadurecimento da fé daqueles que caminharam com Jesus e a condução da comunidade joanina para uma reflexão sobre a sua situação, que naquele momento era o conflito com o judaísmo. E hoje, em meio a tanta desigualdade, o que o Evangelho de João nos quer falar? Temos nessa narrativa alguns personagens: Jesus, os discípulos, o cego, os conhecidos do cego, os fariseus, outro grupo de judeus e seus pais. Jesus vê o cego, mas este não o interpela como fez aquele outro cego, o Bartimeu, citado em Marcos 10, 46 e 52, que gritava em meio à multidão. Estamos diante de 2 vidas que poderiam ter seguido o seu caminho. O cego mendigo continuaria ali na periferia da vida com os seus, e Jesus seguiria com os seus discípulos até o seu destino final. Mas são os discípulos, com seus questionamentos, que abrem espaço para que mais um sinal aconteça. Quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Essa pergunta pressupõe um castigo hereditário. Ela brota no coração daqueles que ainda precisam amadurecer na fé. E Jesus responde: nem ele nem seus pais. Ele é cego para que nele se manifeste a obra de Deus. Este nascer cego sem culpa própria nem de seus pais representa a condição do homem, carne, por oposição a espírito. Ser carne é a debilidade própria da condição que possibilita que ele seja oprimido. Ele é cego porque os opressores jamais lhe permitiram ver. Ele não é cúmplice, mas vítima dos pecados do mundo. Aqui, o pecado dos dirigentes que exercem a opressão, dos detentores do poder, daqueles que manejam a palavra de Deus de forma autoritária, fazendo com que aquelas pessoas que não pertencem ao mesmo grupo tenham a sensação ou acreditem que não são merecedoras de toda a graça que vem de Deus. Os pais do cego não tinham pecado porque não tinham podido dar ao filho uma condição diferente da sua. De forma passiva, aceitavam a sua sorte, mas sem questionar. A eles foi negado o direito de acreditar que as coisas poderiam ser diferentes e sonhar com um futuro melhor para seu filho. Silenciosamente, passivamente, eles só têm o direito de aceitar. Mais uma vez, Jesus põe em evidência a pessoa do outro. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou. Ele divide a responsabilidade com os seus discípulos e evidencia a correlação que deve existir entre os irmãos e dá a eles a oportunidade de assumirem a sua maioridade, pois chegará um momento em que ele, Jesus, não mais estará entre eles e cada um terá que responder por seus atos, cada um terá que assumir a sua cruz.
uma ação ela não acontece sozinha. Os discípulos questionam Jesus, que aproveita o momento para a sua catequese. Ele age com aquele que nada tem, não pede permissão, faz a lama com a saliva e passa nos olhos daquele que não vê. Mas para que sua ação se complete, é necessário que o cego haja, que ele caminhe até a piscina de Siloé e lá se lave. É a atitude daquele que percebe que não pode se acomodar com a sua situação e com os seus pés caminha em busca da verdade. Neste momento, o cego também assume a sua maioridade. É interessante como João se utiliza dos elementos da natureza, aqui a terra, para mostrar o quanto esta também é importante nesse mosaico que é a vida. O elemento terra, mais uma vez, sendo utilizado para dar vida. Se em Gênesis temos uma narrativa que o homem foi feito do barro, aqui o fazer lama para passar nos olhos simboliza a nova criação. Seus conhecidos percebem a transformação. Para aquela gente humilde, o mais importante era a visão recuperada daquele cego de nascença e todo o processo como se deu. Só aquele que fala em nome de Deus pode operar a cura. O questionamento que se segue, onde ele está, desnuda a curiosidade daqueles que em algum momento se inquietaram com a sua própria vida, sua condição, sua pobreza, com a grande desigualdade e com a violência que os impediam de sonhar. Os fariseus e autoridades judaicas, todos rigidamente imobilizados pela lei, não conseguiam perceber a bem-aventurança. A rigidez da lei mosaica impediam que eles priorizassem o bem acontecido. Aquele que cura não mais fala em nome de Deus, pois a cura se deu em um dia de sábado. Mais uma vez, João nos mostra que na dinâmica da vida, o ser humano tem a prioridade, mas só os mais humildes, naquele momento, conseguem perceber. Quantas injustiças cometemos e quanto bem deixamos de fazer, às vezes, por não valorizarmos a pessoa ou não percebermos o bem que ela faz a um outro, que nós, por vários motivos, deixamos de fazer. Aqui o grande impedimento para o bem foi a lei. E atualmente, o que nos impede? Aquele que havia sido cego um dia e fazia parte de um grande grupo de invisíveis, perdeu uma de suas condições, a cegueira, mas ganhou outra, a de perseguido. A graça que ele havia recebido, a capacidade de ver e assim fazer uma leitura crítica de sua realidade, ameaçava aqueles que estavam no poder e punha em perigo até mesmo aqueles que os estavam ligados a ele, os seus pais. Estes, por medo de retaliações, optaram por só responder o que lhes perguntavam. Transferiram a responsabilidade do conhecimento da verdade dos fatos para o filho. Eles, como muitos, carregavam em seu interior a certeza de que não adiantava mudar, que a vida era assim mesmo e de que eles não eram merecedores de uma história diferente. Optaram por ficar em sua menoridade. Aquele que recebeu a graça da cura, que nem nome possuía, pois representavam todos aqueles que viviam em sua condição, aceitou a verdade, assumiu a sua maioridade e com ela todos os riscos que aqueles que se deixam abandonar por Jesus Cristo assumem. Neste caso, foi expulso pelos judeus. Mas quando tudo parece que não vai dar certo, Jesus o interpela, pois nosso Senhor nunca abandona aqueles que sofrem. Crês no Filho do Homem? Quem é Ele, Senhor, para que eu creia nele? Tu o vês, é aquele que fala contigo. E aquele homem se prostra, uma atitude cheia de coragem, de sinceridade e de simplicidade diante daquele
que o libertou das trevas e carinhosamente lhe mostrou a luz. O final deste capítulo nos traz um diálogo entre Jesus e os fariseus, onde a cegueira é novamente o assunto principal. Se no início temos a cegueira física, onde não há culpados, não há pecado, pois ninguém pode ser responsabilizado pela situação em que vive, agora temos presente a cegueira espiritual, que é aquela que de forma consciente se manifesta pela não abertura à ação de Deus. E esta, sim, que é a expressão do grande pecado. Que o nosso bom e providente Deus esteja entre nós.